Eu costumo dizer que o piano é um fenômeno. É uma caixinha de música numa proporção gigante. Qualquer corda, fio, qualquer material praticamente que você esticar e tanger ela, deixar ela vibrar, ela emite algum som. Claro que tem preparações e materiais que vão proporcionar um som melhor qualidade, né? E nesse tipo de desenvolvimento é que a gente chegou num instrumento como esse, né? Essa mecânica rudimentar que eu estou dando como exemplo no início da explicação, de uma corda esticada em qualquer coisa, entre dois pontos, que ganha uma tensão tal que você tange e ela produz um som vibrando, isso é básico para entender como funciona um instrumento como esse e para afinar e dar manutenção nesse instrumento. É igual uma flauta. Flauta, qualquer canudo, tubo de furos, de qualquer material que você fizer, você pode fazer uma flauta, inclusive afiná-la. No piano, o que acontece? A gente tem várias cordas, um material de aço preparado para isso. Levou um tempo para chegar nesse nível de tensão, nessa elaboração, vindo de outros instrumentos, do cravo, por exemplo, da harpa mais rudimentar, da lira, esse mesmo tipo de estrutura. E aqui por que eu falei que é uma caixinha de música em proporções gigantes? Porque a gente fez uma caixinha de música para expandir esse som das cordas esticadas, que a gente põe a vibrar por meio de um mecanismo que depois a gente vai falar. Por que o piano é um fenômeno? Porque o que é responsável para a expansão do som é a tampa harmônica, não é essa madeira em volta do corpo do instrumento, esse é um envoltório. Claro que por ser madeira contribui de alguma forma para o produto final do som, mas não é decisivo. O que amplifica o som do piano é a tampa harmônica. Então, como eu falei que tem uma estrutura simples de uma corda esticada em dois pontos, é muito parecido com a estrutura de um violão, por exemplo. Os dois pontos por onde essa corda estão presos é uma chapa de ferro e outro o C, que é uma estrutura de madeira, com uma peça que a gente chama de cravelha, porque ela está cravada na madeira. Ela não é um parafuso, ela tem pequenas fissuras aqui parecendo uma rosca, mas é simplesmente para ajudar no atrito. O C é uma peça construída com algumas camadas de madeira, cada uma cortada com a fibra num sentido. Numa fibra está nesse sentido, noutra fibra está nesse sentido, noutra fibra está nesse sentido. Assim, quando você cola essas ripas e faz um furo atravessando essas madeiras, cada uma foi cortada com a fibra num sentido, forma uma trama para segurar essa peça que vai ser cravada nesse furo. Ela não está parafusada lá. Então, quando a gente afina a corda, por exemplo, esticando ou afrouxando, não é uma rosca que você... Não, você trabalha com esses pontos de fixação com o auxílio da tensão da corda, que tem uma força só por si própria, trabalhando sempre com a elasticidade do aço, a maleabilidade, a tensão que ele se estabelece. E essa tampa harmônica são ripas de madeira com a fibra muito retilínea, muito bem escolhidas, né? Coladas e preparadas, formam uma tampa e que é colocada aqui. E a gente vê claramente, olha, isso é madeira. A gente vai ouvir o diapasão soando. Aqui, ele soa, a madeira amplifica, né? Aqui ele está vibrando, mas ele está soando, eu estou ouvindo baixinho. Agora, na tampa, ele amplifica muito mais. Isso é um trabalho de mestres de conhecimento de madeira,
de física, das fibras, de como essas madeiras se comportam, dessa chapa que é ferro fundido, da tensão distribuída em tudo, pois as cordas mais graves têm uma tensão, pode variar em cerca de 200 quilos, e as agudas 90. Então, é mais do que o dobro, e isso está distribuído num degradê. Então, essa tensão distribuída, o conhecimento de como, o cálculo disso tudo é uma coisa passada de geração para geração, que depende de muitos conhecimentos, né, para conseguir fazer uma coisa equilibrada. E esse cavalete aqui tem até um grafite, para facilitar que a vibração passe por esse ponto de atrito, para a tensão possa ser estabelecida na corda inteira. E ele transfere a vibração para essa tampa. E a tampa amplifica com o equilíbrio das ripas lá embaixo, que fazem o mesmo papel do leque de um tampo de um violão. Então assim acontece o fenômeno do som do piano. Essa caixinha de música é uma caixa grande que amplifica o som ali dessa corda. E agora a gente vai falar do mecanismo que intermedia a nossa ação de tocar as teclas e o som que é produzido pelo piano. Quando a gente chega no piano, a nossa ação é lá no teclado de apertar a tecla, né? Bom, quase tudo no piano, no mecanismo, funciona com sistemas de alavancas. Você aperta aqui uma coisa que aciona uma coisa do outro lado. A tecla ela tem um equilíbrio, né? Ela não encosta nem de um lado nem do outro, para ela funcionar como um sistema de alavanca. A gente tem naturalmente diferença do mecanismo piano de cauda para um piano vertical por causa da gravidade, que muda muito da física do mecanismo desse piano aqui, por exemplo. A tecla, quando você aperta de um lado, ela empurra de outro. E esse equilíbrio todo é proporcionado com contrapesos, usando chumbo ou outros sistemas, como magnetismo, por exemplo. E ela, por ser uma peça de madeira, é feita com sempre uma madeira leve e rígida ao mesmo tempo, que tem a fibra também retilínea, contínua, para não empenar, porque cada uma vai ter a sua curvatura. E como é um contato sempre e de atrito entre madeira e aço, ou metal, então tem peças de feltro super sensíveis, recheados de algodão, para não desgastar facilmente, para estar sempre silenciando esse atrito, de alguma forma. Então essa alavanca que é o nosso contato com o piano, a gente empurra a tecla, ela empurra uma peça ali, ela empurra uma peça que chama bascule, que no piano vertical é esse, no piano de cauda é esse. Então vai ter sempre silenciadores do atrito, porque são peças de madeira e metal. E eu quero chamar a atenção para a complexidade da diferença de materiais. A estrutura toda do piano vai da extrema brutalidade a uma extremíssima delicadeza de peças. Aqui a gente tem essas cordas esticadas, uma tensão tamanha, assim, que chega a toneladas de pressão, isso tudo junto, funcionando. Uma chapa de ferro fundido para segurar essa pressão toda na madeira. E esse som sendo transferido por uma tábua harmônica, uma madeira levíssima, com as fibras todas no mesmo sentido, né? Produz esse som. E vai. E para produzir isso, a gente tem materiais, assim, mais diversos níveis de elaboração física e mecânica para extrair o máximo da perfeição do som do instrumento. Cada vez que você toca ali, você vai acionar uma série de peças. Isso tem que estar sempre repetindo. Então, tudo tem que ser projetado não só para silenciar o atrito entre os materiais. Para isso é usado tecidos nos mais diversos níveis de complexidade de tramas, coisas que levaram muito tempo para serem descobertos e com experimentação,
para chegar na perfeição que nós temos hoje. E elementos de física que foram com o tempo sendo ajustados para sempre buscando a melhoria do desempenho do instrumento. E nós temos materiais que vai dessa brutalidade extrema a uma delicadeza. Se nós temos materiais como feltros assim que se desfazem com uma facilidade assim, muito sensíveis, para abafar o som da corda, por exemplo. E uma coisa interessante assim da gente saber é que o martelo, quando acionado pelo bascul, você empurra a tecla que empurra o bascul, que tem uma pecinha aqui que joga a nós aonde está preso o martelo que vai tocar a corda. Bom, se a gente pensa que o martelo tem que encostar a corda, ele não pode ficar lá. Ele tem que tocar a corda e deixar ela vibrando. Mas como que isso vai acontecer se eu estou empurrando uma alavanca? Então a gente tem um sistema que chama de escape, que é porque essa peça, bascul, ela lança o martelo. Ela lança o martelo, ela não empurra o martelo. Ela lança ele, e quando o martelo, com essa estrutura toda aqui, que a gente chama de nós, quando ela é lançada e quando ele toca a corda, ele tem que recuar para deixar a corda soando. E vem a outra peça que abafa a corda depois. E aí é o que a gente controla com os pedais, por exemplo, né? Então todo esse mecanismo para extrair o som do piano, que precisa de ajustes micro, menores que milímetros, né? Outros muito brutos, com parafuso, que não é qualquer um que consegue apertar ou afrouxar. Parafuso com muita pressão, muito firme e robusto, quase um parafuso de caminhão. Um sistema de molas para ajudar nos retornos. Então a gente estava falando do mecanismo do piano, e naturalmente que isso não é uma aula sobre regulagem, a gente está falando de tudo bem por alto, só para dar uma ideia. Mas a gente viu peça por peça, eu expliquei um pouco sobre o funcionamento de cada uma. Agora a gente vai ver tudo funcionando junto aqui no piano, só para perceber melhor como que isso funciona, né? Então a gente está aqui com o piano que a gente acabou de montar, com peças novas. E ainda está faltando muito para uma regulagem refinada mesmo. Falta bastante coisa, mas já dá para a gente ter uma ideia, ver ele funcionando aqui, o que é legal. Todas as peças que a gente mostrou antes. E a regulagem do piano começa toda no teclado, que é o nosso ponto de contato com o piano, não é? A gente toca, e quando a gente toca, aqui está tudo fechado, a gente não está vendo isso aqui. A gente só está vendo daqui para cá. Então, e a regulagem começa no teclado, porque parte daqui. Primeiro tem que ser nivelado o teclado, tem que estar todo nivelado. E aí aquelas diferenças minúsculas que eu falei, de coisas muito sutis, para ter uma ideia, o nivelamento do teclado ele não tem que estar retinho, né? Ele tem que ter uma curva de 1 milímetro, por exemplo, de diferença daqui para os cantos. Tem uma curva. Por quê? Porque aqui no meio é onde a gente tende a tocar mais, então para esse nivelamento ser mantido por mais tempo, além de outros detalhes. Então a gente faz o nivelamento do teclado, depois vai fazer o contato dessa peça que é o piloto com o bascul, que é aquela peça que eu expliquei, que lança a nós com o martelo para a corda. Então já tem aqui uma diferença do contato do teclado com o bascul, e o bascul para chegar na nós. Eu começo a empurrar a tecla e o bascul começa a andar um pouco antes de encostar na nós. Só essa diferença já tem que ser menor que 1 milímetro para ter um ganho na repetição. Então, e aí a gente vai chegar no escape, que é o que eu falei, que a corda, quando eu aperto bem leve aqui, a gente vai ver o martelo escapando antes de chegar na corda. Porque quando eu empurro, ele não pode bater na corda e ficar lá. Ele tem que ser lançado, tocar a corda e afastar para ela ficar vibrando.
E aquela peça lá que é o abafador, ele tem que sair da corda quando ele está no meio do caminho, ó. De forma que ele não vai estar abafando ela quando o martelo tocá-la. Então, ela tem que estar livre para soar. E aqui está a força que eu falei, que é multiplicada muitas vezes com a força que eu aciono a tecla. E esse mecanismo responde a qualquer intensidade de força. Então está aqui todo o mecanismo funcionando. Dá para ver que está tudo meio fora do lugar ainda. A gente vai regular tudo para depois passar para uma afinação e entonação, que já é outra parte. E aí a gente vai poder melhorar o som desse piano aqui, que está ainda bem desafinado. Conseguiu perceber? A gente vai regular tudo e deixar ele preparado para receber uma afinação e a gente volta depois. Então, para falar de afinação, a gente vai para um piano, vamos ver ele ali funcionando, afinando, corrigindo notas e o resultado final.